eu vou passar o que eu espero que seja a última lista, tá? Essa semana eu vou tirar aí um tempo, né? Semana passada foi feriado, então eu falei, eu vou tirar aí um dia dessa semana para fechar essas notas, para mandar essas notas para vocês, mas deixa eu mandar aqui, eu comecei a trabalhar aqui no que seriam, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Lá no WhatsApp. Então, olha só, agora nós vamos ter uma abordagem, tentando ser uma abordagem mais de aplicação, tá? Então, essa lista aí é o que eu espero que seja. Na verdade, nós temos ainda mais os encontros. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp não, desculpa, a ementa da disciplina. A ementa, tá? Só para a gente dar uma olhada. Como eu falei, tá, pessoal? Foi muito diferente para mim essa questão. Deixa eu ver aqui. Sim, pode sim, Thaís. No final aí a gente. O que acontece? Eu já dei essa disciplina uns 3 períodos lá em Belo Horizonte, tá? Quando eu fui trabalhar com sinais lá na UFMG, para mim eu estranhei muito, porque a gente quer dar automação, e aí quando eu fui lá trabalhar com a turma da elétrica, tinha muita coisa que eles já tinham tido essa matéria, né, na graduação, e eu não tinha visto nada. Então, para mim foi bem diferente, tá certo? Então, o que acontece? Pelo menos é bom, mesmo que a gente tenha uns tópicos aqui devido a essa questão aí do tempo disponível, que não dá para a gente aprofundar muito, né? Mas, pelo menos, vocês darem uma passada geral, né? Vocês têm um material aí também, sabem onde procurar agora, tem livros, né? Tem referências. Então, na medida que vocês forem precisando, só que um ponto importante para a gente, pessoal, é que a gente não pode abrir mão desses conceitos, né, de aplicar esses conceitos dentro da automação, né? Muitas vezes você está usando um sensor, esse sensor está cheio de ruído, você acha que ele está com defeito, mas não é. É aplicar a técnica correta, tá certo? Em sistemas digitais, para que a gente consiga, né, usar aí corretamente aí usar a tecnologia, né, e resolver os problemas, tá? Então, hoje eu vou concluir aqui a parte teórica de filtros, tá? Filtros digitais. E na semana que vem, e na outra, eu vou terminar vou mostrar para vocês alguns exemplos de projeto, né? Falar um pouco lá sobre o meu projeto lá no doutorado, o que a gente está fazendo. Seria ótimo se vocês quisessem fazer alguma coisa de processamento de sinais aplicado usando ESP32, usando STM, usando alguma placa, algum kit, né? Imagina o seguinte, eu peguei aqui, eu recebi hoje um sensor de corrente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu comprei um monte de equipamento que eu preciso para o meu projeto lá aqui, ó, esse módulo aqui, isso aqui é um sensor de corrente. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Chegou hoje aqui para mim. Esse é um módulo. Estão me vendo aqui, não? Eu tô vendo. Aqui, ó. Tá vendo? Esse sensor de corrente aqui, pessoal, ele tem um detalhe, ele é um sensor de corrente de 50 amperes, tá? Então, quer dizer que ele é não invasivo. Por quê? Porque você abre aqui, ó, tá vendo? Aí você consegue colocar ele no fio sem precisar abrir o fio lá da rede elétrica, tá vendo? Então, essas maldades, assim, muitas vezes a gente dá automação, né? Olha lá, tá vendo? Ele abriu, ó. Aí, o que acontece? Ele gera um sinal de saída aqui de 1 volt proporcional ao sinal, essa corrente de 50 amperes. Aí, eu comprei ele de 30, de 20, tá certo? Aí, eu tenho um outro sensor aqui que é de tensão, tá certo? Pega o sinal de tensão aqui de um ponto da rede elétrica. Aí, eu faço a amostragem disso, passo no filtro passa baixo para tirar os ruídos, e depois eu vou fazer um processamento dentro do módulo meu, que é o ESP32. Aí eu vou pegar essa informação, imagina, eu vou pegar esse sinal, esse vetor,
Vou criar o vetor FFT do sinal de tensão e de corrente e vou mandar para um servidor e vou armazenar isso no servidor, tá? Eu posso fazer um processamento digital para calcular, por exemplo, valor RMS, para calcular valor de pico. Só que eu faço isso tudo de modo digital. Não faço isso na placa analógica, tá? Meu primeiro projeto na UFOP, o Alan, né, o Joca, eu trabalhei com eles, na verdade, eu fiz um módulo que era uma placa analógica. Eu calculava o fator de potência, na placa fazia isso, tá? Então, olha só, isso aqui é um negócio muito, muito bacana, porque nós temos os módulos para fazer o processamento digital. Então, aqui eu tenho placas STM, placas DST. Eu não sei se eu mostrei para vocês, ó. Então, tem Arduino, tem... Então, aqui, ó, essa placa DSTM, ó, ela é uma placa que ela tem conversor AD aqui, de 4 conversores AD paralelos, tem entrada RJ45, ó. Ela faz conversão AD usando 10 MB, essa placa eu comprei, essa placa da China, tá? Então, essa linha STM é o que eu estou acreditando para sistemas embarcados, pelo menos para o meu projeto. Eu comecei a mexer com umas placas da Texas, mas eu comecei a ter muito problema, tá? Não tinha muitos exemplos, né? Então, se vocês se interessarem aí, quiserem trabalhar nessa área, né? Seja com TCC, seja para fazer algum projeto aí de vocês, podem me procurar, que é uma área muito bacana, viu? Para quem gosta, né? Que aí a programação de sistema embutido, sistema embarcado, aplica tudo que vocês imaginarem, tá certo? Então, eu acho que a internet das coisas, né, o IoT aí, isso aí é o caminho, né? E aplica tudo na área industrial, na área, né, um monte de coisa aí que a gente quiser trabalhar, tá? Então, basicamente, pessoal, nós vamos ter, então, mais 2 encontros, né, antes dessa última semana. A última semana é a semana que nós teremos para... na verdade, essa prova aqui não vai ser uma prova igual eu passei para vocês, não. Vai ser uma prova mais aplicando o MATLAB, tá? Uma prova mais prática. Essa última prova é uma prova mais prática, tá? Então, é um trabalho, né, uma espécie de trabalho. Eu segui o script aí da chefia lá do DECAT, né? Criando aí 2 avaliações em formato de prova, as 2 listas aí, tá certo? E aí, deixei aberto aquele trabalho, né? Valendo um trabalho final, ou vocês podem fazer algum seminário. A ideia do trabalho é alguma coisa que vocês já tenham feito aí, que aplique os conceitos de processamento de sinais que a gente tem. Então, basicamente, vocês vão ter 2, 3 semanas, tá? A semana limite para a gente lançar a nota lá é o dia 27/4, tá? Exame especial, tomara que vocês não tenham esse problema, tá certo? Seria no dia 26. Então, até essa semana do dia 26 aí, nós estamos aí disponíveis para trabalhar, tá certo? Então, a ESP32, pessoal, eu fiquei admirado com a plaquinha. Eu não estou com ela aqui na minha mão, mas ela faz uma conexão Wi-Fi com o meu roteador, tá? Aí eu faço a medição lá do sinal de tensão e da corrente, monto esse negócio, e a partir do momento que eu tenho essa conexão Wi-Fi, eu faço uma conexão via TCP, e encapsulo essas amostras e mando para o servidor, né? Isso é uma coisa fantástica, muito bacana, porque aí você está juntando a automação com o sistema de informação, que é um dos grandes objetivos lá do Smart Grid, tá? Integrar comunicação com sistemas industriais, tá? Então, eu sofri demais no meu doutorado, porque essas placas aqui, ó, eu comprei uma placa achando que tinha RJ45, fiquei todo mais esperançoso esperando o negócio. Aí eu comprei uma placa, o kit, né, na época foi bem no início. Olha lá, quando chegou a placa não tinha o lugar do RJ45, ó, tá vendo? Não tinha, na época o pessoal estava propondo o negócio ainda lá, em 2015, 2016. O lugar do RJ45 não tem. Eu falei, por que colocaram na foto o negócio lá? Aí tinha uma única placa que tinha. Aí esse ano passado, é que eu fui comprar essa placa lá, que eu coloquei. Aí tem uma sequência de hardware aqui que você pode mexer, que você pode... Então, aqui, conversor AD de 12 bits, né? Velocidade de
frequência de amostragem máxima de até 10 mega. Isso é uma coisa fantástica, tá? No próprio kit aqui você tem botões, né? Você tem LEDs para sinalizar para o usuário, tem os botõezinhos aqui de usuário. Isso aqui, para a hora que você está implementando o seu sistema, tem um ARM, né? Tem um DSP, aí depende do que você quer acoplar no hardware, no kit, tá? Bom, então, pessoal, eu mandei aí, compartilhei com vocês, né? Nós estamos partindo aí para finalizar o nosso semestre. Então, eu vou compartilhar aqui, ó. Então, tá aí, tá? Então, isso aí é o nosso guia aí para terminar o semestre, tá certo? Espero que dê tudo certo aí. Então, e um outro detalhe que eu vou mostrar para vocês, eu preparei o que seria a nossa última lista, tá? Uma lista mais aplicada. Então, eu vou compartilhar aqui o... Bom, então o que acontece? Então, essa lista aí, tá, pessoal? Basicamente, eu usei aquele livro mais resumido que eu passei para vocês, tá? Tem coisas aqui que a gente já viu, mas eu apenas estou sugerindo que vocês dêem uma lida, né? Lá no capítulo 4, tá certo? Tem coisa que a gente já viu, tá? Aí eu não selecionei nenhum exercício por enquanto, não, tá certo? Na verdade, eu devo pegar um projeto de um filtro, usando aí o MATLAB, mas aí eu trouxe um exemplo de aplicação, né? De coisas que eu fiz aí que eu achei legal, tá? A gente não vai conseguir ver tudo agora não, mas eu vou mostrar para vocês aí que eu compartilhei. Então, quando eu estava fazendo essa disciplina, eu me deparei com o seguinte projeto aqui, ó. Especifica um sistema de aquisição e processamento de sinais no tempo discreto para processamento de sinais no tempo contínuo, com banda de passagem de 1 kHz, tá certo? Ele quer, então, na faixa de frequência de 1 kHz, valor RMS tipo de 5 volts, né? Então, as placas que eu trabalho aqui, a entrada dela é de 3,3 volts, né? Mas no Arduino tem alguns hardware aí que é 5. Que apresente faixa dinâmica de 50 dB. Inclua na especificação taxa de amostragem, qual taxa de amostragem que eu vou configurar nessa placa, qual a resolução mínima do conversor AD que me atenda no projeto, qual a faixa analógica de medição, tá? E as características do filtro anti-alias, né? E possível fator de dizimação. Dizimação nós não vamos ver na nossa disciplina, não, tá? Mas mais para frente eu vou falar um pouquinho disso aí, subamostragem e superamostragem. Bom, esse projeto 2 aqui, ó, apresente a função de transferência HDS de um filtro Butterworth de ordem 3 e frequência de corte em 0,6 pi radiano por segundo. Agora vocês já conseguem visualizar algumas coisas, ó. Quando a gente fala a frequência de amostragem no mundo digital, pessoal, 0, 2π é a frequência de amostragem. Essa notação dele em π aqui, ó, é a metade da frequência de amostragem, tá? Então ele está dizendo, ó, considera o período de amostragem como t igual a 1 segundo. Ele está falando que 0,6π, tá? A frequência de corte, o sinal tem que começar a ser atenuado. Eu tenho que começar a cortar esse sinal, até chegar no momento que eu consiga atenuar esse sinal todo, tá? Eu dei aqui alguns exemplos de... Thaís, você já fez teoria de controle 2? Tô fazendo. Está fazendo, né? Então, amostragem, tá? Ontem eu dei uma revisão aqui de teoria de controle 2, né? Transformada Z, e equação da diferença, né? Então, aqui, olha lá, ele tá com uma função de transferência em S, tá? Depois, olha lá, apresente essa equação em Z, tá? E depois, usando o MATLAB, refaça as equações 2 e 3 para um filtro de ordem 4, 6 e 8, tá? Então, depois da nossa disciplina, até semana que vem, vocês vão dar conta de fazer isso aqui tranquilamente, tá? Mesmo porque usando o MATLAB, então nós vamos aprender a fazer isso aqui, tá certo? Enfim, então tá aí. Então agora, pessoal, eu vou pegar uma carona aqui nesse... Vocês querem fazer alguma pergunta? Professor, Sim? nessa lista 4 aí eu não entendi muito como que faz essas
Eu não sei se é porque eu não assisti a aula de ontem ou se é um conteúdo que você ainda vai dar. Não, você vai juntar o ontem e hoje. Ah, tá. Beleza. Ontem e hoje. Na verdade, assim, nós ainda temos mais 2 semanas de aula. O que eu estou te dizendo é que eu espero que nessa semana e na semana que vem a gente dê conta de fazer isso aqui. Tá certo? Tá certo. Porque aqui já é um projeto, ó. A pessoa chega para você, nenhum professor vai te falar isso aqui, não. Mas na hora que você for fazer o seu projeto lá do seu TCC, você vai cair nisso aqui, entendeu? Tipo assim, qual placa que eu vou usar? Qual o condicionamento de sinal que eu vou fazer para entrar na placa? Entendeu? Qual filtro que eu vou colocar na entrada? Porque se você ignorar isso aí vai impactar alguma coisa no seu sistema digital. Entendi. Entendeu, Gabriel? Sim, sim. Então vai faltar alguma coisa, tá? Vai faltar alguma coisa. Então o que eu estou dizendo é que eu espero que nessa reta final aqui a gente bata o olho nisso aqui e a gente consiga resolver essas coisas, entendeu? Bom, então, primeiro hoje nós vamos ter condições de resolver essa equação 2. 2, tá? Então vamos tocar aqui o assunto para mostrar para vocês aqui como é que a gente resolveria isso, tá? Então, olha só. Então, lá na parte de filtros digitais, então esse livro aqui ele é mais simples, né? Ele é menor, mais resumido. Então, olha lá, ele falou com vocês ali sobre aquela parte introdutória igual, né? Para todo mundo. Análise de Fourier também, né? Transformada de Fourier, série de Fourier, aquela coisa. Depois, ontem eu abordei praticamente, dei uma revisão na equação de diferença, tá? E na transformada Z, tá? E comecei a falar sobre os filtros, como representação de sinais. Depois eu vou liberar a gravação e liberar a gravação e liberar os slides para vocês, tá? Então, o que acontece que interessa para a gente aqui, pessoal? O filtro protótipo, tá? O filtro protótipo. Então, embora ele colocou aqui filtros analógicos, mas vocês vão ver que tem alguns conceitos importantes aqui que eu vou passar para vocês agora, e depois nós vamos mapear para o filtro digital. Tá certo? Como é que a gente mapeia isso aí para o filtro digital? Bom, o restante aqui, não, por enquanto, né? Os algoritmos FFT a gente já está usando um pouco. Aqui ele vai abordar como é que é implementado esse algoritmo internamente, né? Mas nós somos usuários do algoritmo FFT, tá? Ele apresenta algumas técnicas aqui de otimização para fazer mais rápido, né? Porque a FFT, de acordo com o tamanho do vetor FFT e o número de amostras que você tem, o número de operações é muito grande, tá? Então, dependendo do hardware que você tiver, pode ser que isso fique lento, né? Então, você tem que aprender algumas observações aí. E, por último, ele fala sobre um sistema de aquisição de dados, tá? Mas quem é da automação já viu isso aí com o Joca aí várias vezes, né? O Joca bate bastante nessa tecla, tá? O pessoal da elétrica não tem tanta teoria de controle igual nós temos, tá? Eles penam um pouquinho com esses conceitos aí, porque eles não viram nada. Então, a gente viu teoria de controle com Paulo Monteiro, teoria de controle 2 controle 2 com o Joca, depois vai ter controle 3, né? Com o Joca, pelo menos eu fiz com o Joca, aí tem aquela parte de representação em espaço de estados, para um sistema MIMO, né? Várias entradas e várias saídas, né? Então, de certa forma, a gente está meio calejado lá na automação com essa parte. O que nós sofremos um pouco, pessoal, é porque na automação a gente estuda pouco a parte de sistema elétrico de potência, geração de energia, transmissão, né? Isso aí a gente não vê muita coisa. Eu acho que aí acaba que a gente pena um pouquinho, porque a elétrica, eles veem mais isso aí, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, o capítulo 1 aqui, o capítulo... Nós vamos lá no capítulo 3, tá? Eu vou usar essa apostila porque ela está mais resumida. Capítulo 2, Fourier, né? Nós já abordamos. Capítulo 3. Então, vai ter aquela parte lá de sinal, toda de sinais, né?
Capítulo 3, tá? Então, o que ele fala? Princípio de filtragem, né? Então, eu vou focar aqui nos filtros protótipos, tá, pessoal? Então, o que ele vai falar aqui para você é o seguinte, imagina o eletrocardiograma, né? Essa parte que nós já vimos, tá? Nós já vimos isso aí, ó. O eletrocardiograma está contaminado com alguns ruídos. O que ele quer, na verdade, é que você tire esses ruídos, tá? Você tira o sinal de interesse. Então, dado um sinal, a gente representa o módulo de H ômega, né? No domínio do tempo contínuo, de J ômega. Então, tem alguns pontos importantes aqui, né? À medida que você varia o ômega, você tem um ômega C, que é a frequência de corte, tá? A banda de passagem é o sinal que você quer. A banda de atenuação é que você quer que ele mate o sinal, atenue, tá? Então, aqui tem uma banda, um filtro passa baixo, um filtro passa alto, um filtro passa faixa e um filtro rejeita faixa, tá? Rejeita faixa quer dizer que vai ter uma banda de atenuação, tá certo? Esse ômega 1 e ômega 2 é que ele tem dois parâmetros aqui no filtro, ó, né? Esse passa faixa aqui. O ômega 1 é onde ele começa a cortar, né? E o ômega 2 são os limites que definem essa banda de passagem dele. A banda de atenuação, o ômega 1 e o ômega 2, é onde ele vai cortar o sinal, tá certo? Então, o que ele vai dizer aqui para vocês, pessoal, é que existem alguns fatores aqui de qualidade de filtro. Bandwidth, né? Esse bandwidth aqui são as frequências que vão estar dentro daquela janela que você quer que esses valores eles sejam, que passe, né, pelo filtro, tá? Bom, tem um termo aqui que é o fator de qualidade, né, que é ômega 0 dividido por BW aqui, tá certo? Mas é só uma questão mais teórica, né? Bom, tem um detalhe interessante aqui, que ele diz assim, ainda o filtro passa tudo, o qual não altera a amplitude de nenhuma componente de frequência, né? Porque muitas vezes você quer manter o sinal com a mesma amplitude, mas você quer fazer algum deslocamento de fase no sinal, tá? O que é o deslocamento de fase? O sinal está entrando com a fase zero. No instante t igual a zero, o sinal é zero. Eu quero aplicar, por exemplo, 20 graus, né, para deslocar essa fase. Então, eu posso ter um filtro que ele não corta nada no sinal, mas ele faz esse deslocamento de fase, tá? Bom, ele vai te falar, então, não existe filtro ideal, tá? Não existe um filtro aqui que está 0 dB, que o sinal está entrando e está saindo aqui com amplitude igual, e de repente ele começa a atenuar, né, o sinal. Não existe isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui vai ser realizado por circuitos eletrônicos, tá? Vocês vão ver que vai dar várias oscilações aqui, tá? E a gente vai ver como é que a gente trabalha para resolver isso. Bom, então a taxa de decaimento de filtro mostra o quão rápido as frequências da banda de corte são atenuadas, tá? Então eu tenho um sinal aqui. Quando esse sinal passar a taxa de decaimento tem a ver com isso, tá? Mas o que tem de diferente, pessoal? O ganho, né, do sinal é o sinal de saída sobre o sinal de entrada, tá? Aí, a gente poderia estudar vários tipos de circuito. Os filtros passivos é aqueles que usam só elementos passivos, que é o resistor, tá? O capacitor e o indutor. Esses elementos, eles são alimentados pelo próprio sinal de entrada. Não há uma alimentação externa nesses elementos. Se você quiser fazer um filtro ativo, você vai entrar com os elementos que são os operacionais, tá? Se o filtro é analógico, ele vai ser soldado numa placa. Se ele é um filtro digital, você vai precisar de um elemento digital, um microcontrolador, tá certo? Então, um exemplo aqui que ele vai colocar aqui seria um filtro do tipo Butterworth, né? A gente vai usar esse filtro Butterworth, mas tem vários tipos. Tem outros tipos de filtros, ó. Cada um tem um comportamento. O filtro de Cauer, esse Chebyshev, né? Filtro elíptico, filtro de Bessel. Isso tudo, então, foram pessoas que estudaram, precisaram desses circuitos para resolver um determinado problema, tá? E aí nós vamos trabalhar com um deles, clássico aqui, que é o Butterworth, e aí depois, né, vocês vão ver que os demais aí, o que vai alterar de um para outro vão ser os parâmetros, tá? Então, o filtro Butterworth, pessoal, esse sinal aqui, ó, o sinal aqui está com 0 dB.
Então, quer dizer que o sinal nessa faixa de frequência, o sinal que está entrando está saindo. Lembrando que 0 dB, o sinal de entrada é igual ao sinal de saída, tá certo? Então, essa linha mais marrom aqui, pessoal, quando eu falo que o filtro tem ordem 1, quer dizer que ele, ordem 1, ele cai 20 dB por década. Passou para a ordem 2, ele aumenta mais 20. Então, o decaimento aqui é de atenuação de 40 dB por década. Tá? Ordem 3 passou para 60 dB por década. Tá? Ordem 4 passou para 80 dB por década. Bom, o Butterworth ele tem uma resposta plana na banda de passagem. Tá certo? Aqui a comparação dele com o elíptico, ó, o elíptico já tem uma taxa de decaimento mais alta para a mesma ordem do filtro, mas ele tem essas oscilações aqui, ó, tanto na banda de passagem, na sua faixa, na sua região que você quer o sinal, quanto na banda de transição e na faixa de atenuação, tá? Aqui ele colocou outros tipos de filtros, ó, Chev 1, 2, então são tentativas que as pessoas vão fazendo para criar os filtros aí. E lembrando que isso aí tudo, né, os filtros analógicos é realizado com circuito eletrônico. Bom, então ele tem aqui um filtro RC, tá, um circuito RC, ele chegou na equação desse circuito RC, tensão de saída sobre tensão de entrada, chegou nessa equação, tá? Então esse filtro aqui é um filtro passa baixa, e aí ele está mostrando, pessoal, que na hora que ele vai realizar esse circuito, tá? Aqui o amplitude 1 quer dizer que o sinal, na hora que esse sinal, quando a gente fala a frequência de corte, normalmente, ela começa em 0,7. Quando esse sinal começar a cair de 0,7, é nesse ponto que começa a frequência de corte do sinal. Tá? Então, ele vai realizando isso, tá? Ele vai chegar à conclusão que a frequência de corte nesse circuito, ela tem uma relação sobre 1 sobre RC, né? Análise de circuito aí também, em algum momento vocês já viram isso. E um detalhe importante é que a frequência de corte de um filtro é aquela em que o módulo de ômega C sofre uma atenuação de 3 dB. Enquanto ele ficar nesse range de 3 dB, nós não vamos cortar o sinal, tá? Na hora que ele passar de 3 dB, na hora que esse sinal começar a ter uma atenuação de 3 dB, quer dizer que a frequência de corte está começando a atuar e eu preciso atenuar aquele sinal, para ele não aparecer na saída, tá? Bom, então ele vai colocar esses conceitos aqui para você, né? Lá na teoria de controle 1, o Paulo Monteiro, ele apresentava, né? Quando o sinal apresentava lá, chegava a 70%, né? Num outro contexto. No contexto do filtro, quer dizer que enquanto o meu sinal estiver oscilando aí em 0 dB, de 0 até 3, quer dizer que ele está na faixa aí que eu quero, tá? Aumentou uma frequência que eu não quero, aí eu vou aplicar ali uma atenuação e eu vou começar a ter que matar esse sinal. Matar é atenuar, tá, pessoal? Para ele não. Então, ele está dizendo outros tipos de filtros, ó. Um filtro RLC, aí ele deu um outro tipo, né? O filtro RLC, lá, esse circuito aqui, a tensão sobre a resistência, ele tem esse comportamento aqui, ó, deslocado, ômega 1 e ômega 2. Mas o que tem de interessante aqui para nós, pessoal? O que tem de interessante, né, é que você vai fazer uma análise com o ômega tendendo a 0 e o ômega tendendo a infinito, tá? A frequência de corte, então, ela vai aparecer aqui 1 sobre a raiz de 2. Esse valor 1 sobre a raiz de 2 vai ser os valores lá que determinam o ponto onde eu tenho que o filtro tem que atuar ou não. Então, ele vai fazendo todas essas análises, pessoal, para um elemento analógico. Por que a gente chama de filtro protótipo? Tem um exemplo aqui, ó, onde ele coloca valores para R, para L e para C, tá? Desenvolve alguns exemplos aqui, ó. Então, vocês podem dar uma olhada nisso aí depois, tá? Bom, mas o ponto importante para nós é esse aí, ó. Tá certo? Então, olha lá, esse primeiro filtro aqui, por exemplo, usando a frequência de corte, ele está dizendo que é 1 sobre, olha lá, R3, o valor que você vai colocar em R3 e o capacitor 1. Então, você arbitra o valor para um elemento, né? Coloca R3 aí, por exemplo, igual a 100K, faz o cálculo para você descobrir qual é o valor do capacitor. Se o capacitor não tiver um valor aí comercial, você vai mudando aí até chegar no valor que você queira, tá?
Então, o ganho aqui ele é definido como sendo A igual a 1 mais R2 sobre R1, tá certo? Então, esse A aqui é um exemplo de um filtro ativo, um filtro ativo de primeira ordem. Bom, o que acontece, pessoal? Um filtro ativo de primeira ordem tem um operacional. Tem um operacional. Se aumentou a ordem do filtro, pessoal, quer dizer que vai aumentando o número de operacionais que vão aparecer no filtro, tá? Então, a complexidade do filtro, ela vai aumentar. A sua placa analógica vai aumentar, tá certo? A letra B aqui, ele está mostrando um passa alta, né? Esse filtro é um passa alta e ele inverte a fase do sinal. É esse B aqui, ó. Então, tem um capacitor na entrada, tá? Esse capacitor na entrada, eu tenho aqui alguns elementos, e a frequência de corte dele é 1 sobre R3C1. Tá? O R3 está aqui, o C1 está aqui. Tá certo? Então, o filtro passa alto. O filtro passa baixa, letra C aqui, ó, é um filtro passa alta não inversor. Tá? Então, isso é um filtro protótipo, porque sempre eles vão ter esse template aí, ó. Se você for lá no livro do Boyle-Star, e ele vai te dar essas fórmulas, com o ômega C, que é a frequência de corte que interessa para a gente. O letra D é um inversor. Filtros ativos de primeira ordem passa baixa, com amplificador não inversor, inversor, e passa alta com amplificador não inversor e inversor. Quando ele fala não inversor, pessoal, é porque ele não inverte a fase. O que é inverter a fase? O sinal que você aplica na entrada do seu circuito, quando ele inverte a fase, ele fica de cabeça para baixo, tá? Aí você tem que ver se você pode deixar isso acontecer ou não. A letra D aqui, ele não inverte. Tipicamente, o que vai definir se inverte a fase é a característica do seu circuito, tá certo? Engraçado que ele fez o... Bom, então tá lá. Definir os filtros analógicos tem as fórmulas aqui, tá certo? Tem as fórmulas. Então, você vem aqui desenvolvendo, ele vai te dar alguns exemplos, ó. Projete um filtro passa baixo com frequência de corte 10 kHz, tá? E um filtro passa alta com frequência de corte de 100. Ambos os filtros deverão ter ganho 10 nas suas respectivas bandas de passagem. Esse ganho aqui, eu estou falando 10, mas aí poderia estar em dB também, tá? Bom, ele faz o cálculo, calcula o capacitor, deu 1,59 nanofarad. Professor, Oi? minha dúvida é bem aí mesmo. Que igual ele falou que R2 dividido por R1 seria igual a 10. Certo. Que ele fez. Mas como ele utiliza, por exemplo, na figura 3.6, ele utiliza a figura B, né? Seria A, no caso, seria o ganho é igual a 1 mais R2 sobre R1. Nesse caso, o R2 sobre R1 não seria 9, já que o 1 aqui ia passar subtraindo. Essa apostila aqui, ela tem erros, tá? Então, eu já encontrei muitos erros aqui nesses livros, por isso que eu não... Eles estão mais simples, mais resumidos, mas tem esse problema aí, tá? Eu tenho que conferir isso que você está me falando, mas lá no livro do Boyle-Star, tem essas mesmas fórmulas aí. Então, isso é tabelado. O filtro analógico, ele é tabelado. O que você está me dizendo é que na hora de fazer a conta aqui não bateu com as fórmulas, é isso? É porque ele pegou R2 dividido por R1 igual a 10, né? Só que para mim, utilizando a lógica da figura 3.6p que utilizou, seria 9, já que o ganho ele falou que é igual a 10, né? E tem ganho é igual a 1 mais R2 dividido por... Não, ele falou que aqui ele quer que o ganho seja 10, né? Ele quer que o ganho seja... Para o ganho ser 10, ele está dizendo que o R2 sobre R1 tem que ser 10. O que define o ganho do operacional é o resistor 2 sobre R1. Ah, tá, só isso então. Ele foi dado A fórmula tipo... Hã? Eu pensei que ele tinha pegado tipo A igual a 1 mais R2 sobre R1. Não, ele está dizendo para você que o que define o ganho... Normalmente o ganho no amplificador vai ser o resistor da realimentação, aí vai depender da configuração dele, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, essa figurinha aqui, vai ser o R2 sobre R1, tá vendo? R2 sobre R1.
Como está entrando na entrada inversora, aí você aplica menos. Esse menos aqui está dizendo que o sinal de saída ele vai inverter a fase. Ele vai ficar de cabeça para baixo. Tá certo? Aí, como ele tem esse setor aqui em cima, lá, a frequência de corte dele vai ser 1 sobre R2C1. Aí, o que ele disse no enunciado? Que é para você projetar um filtro passa baixa com frequência de corte igual a 10 kHz. Então, na hora que chegar a frequência, né, não é um 10 cravado, porque ele pode variar 3 dB para cima ou para baixo. Tá? Mas na hora que ele passar de 10, é para você começar a cortar. Tá? E ambos os filtros deverão ter ganho 10 nas suas respectivas bandas de passagem. O que ele está dizendo é que o sinal que você aplicar na entrada do filtro, ele vai estar aparecendo com 10 vezes o valor da entrada. Então, o que ele fez aqui? Ó? O R2 sobre R1 é 10. Né? Então, ele vai arbitrar o valor aqui de R1 e vai assumir que R1 é 1 kΩ. Então, ele vai calcular o R2. Olha lá, ele calculou e deu 10. Aí depois, ele jogou na fórmula para calcular o capacitor. Olha. Aí ele jogou na fórmula e achou um capacitor de 1,59 nanofarad. Aí ele determinou os elementos se eu fosse montar um filtro analógico. Tá certo? Uhum. Está dizendo o seguinte, vamos usar um amplificador inversor para o filtro passa alto também. Então, o tipo do circuito que ele está usando é um amplificador inversor, né? Então, se você olhar nas figuras aqui, ó, ele tem o passa baixa, olha lá, o filtro passa baixa, não inversor e o inversor. Letra B é o inversor, então ele está usando esse, ó. Para o passa baixa ele está usando esse. E para o passa alto ele está usando esse outro aqui. Aí ele jogou as fórmulas aqui de acordo com os valores que ele tinha e foi calculando os elementos, o valor das resistências e dos capacitores que ele vai colocando aqui nessa figura. Tá? Aí você vai ter que montar esse circuito aqui. O que ele está dizendo é que o sinal de entrada que você colocar, na saída ele vai aparecer com o valor 10 vezes esse valor, que é o ganho. Tá? E além disso, na hora que a frequência estiver entre 0 a 10 kHz, o sinal vai aparecer na saída. Na hora que passar de 10 kHz a frequência, ele vai começar a cortar o sinal. Tá certo? Uhum. Qual é o problema, Thaís? Eu cheguei todo animado lá no UFMG com a placa de todo tamanho, fiz meu projeto TCC, soldei placa, não sei nem como é que eu consegui soldar aqueles negócios no pique. Você já fez uma placa no pique, tentando fazer as trilhas ali para cada perninha do pique? Você já conseguiu fazer isso? Já fez? Ainda não. Você já fez, Gabriel? Não, eu também só vi isso quando eu fiz em sistemas embutidos, mas não deu certo, não. Cara, eu não sei como é que eu consegui fazer isso, cara. Eu vou pegar a placa aqui para. Depois eu pego. A placa é um cacete de uma placa. Outro dia eu estou tentando fazer um circuito de condicionamento de sinal aqui. Aí, só para fazer a parte de pegar tensão e corrente e condicionar para 3,3 volts. Não é? Dando um trabalho, eu falei, gente, como é que eu consegui fazer aquele negócio, colocar aquela solda no pique, né? Então é coisa quando está da idade de vocês aí, a pessoa consegue. Mas quando chega numa certa idade, passa dos 40, não consegue mais não. Ô Thaís, mas o que eu estou te explicando aqui, qual é o problema do filtro analógico? Tá? O filtro analógico é um filtro muito bom, muito circuito analógico. O problema é que, se você precisar, né, montou esse circuito aqui, aí você falou e soldou na placa, mudou algum parâmetro aqui desse circuito, a sua placa está soldada. Como é que você vai mudar o seu filtro? O filtro analógico, ele é soldado na placa, entendeu? Tipo, você faz uma placa lá com a especificação do filtro, né? Você tem uma equação diferencial. Fez o projeto, mudou qualquer coisa, você não consegue mudar a placa mais. Está soldado. Então, daí que tem a vantagem do filtro digital. Eu vou só condicionar o sinal de tensão e corrente e mandar ele para dentro do microcontrolador, para dentro da placa. E nós vamos fazer isso usando programação, usando for, usando if, usando o somatório, dentro do meu sistema digital. Tá? Então, ele projetou aqui o filtro,
calculou os valores do R, ó. Se você pegar, então, e jogar esse, montar esse circuito aí, ele vai funcionar. Se você usar um gerador de sinais, gera um sinal com amplitude 1 volt. Vai aumentando a frequência dele lá na mão. Na hora que você passar de 1 kHz, lá no osciloscópio, ele vai começar a te mostrar que o sinal está sendo atenuado. O sinal, então, que estava aplicando entrada de 1 volt, quando ele falou que é para aparecer na saída com 10, ganho 10, ele vai aparecer, então, com 10 volts na saída. Tá? Só que na hora que começar a aumentar a frequência dele de 1 kHz, ele vai começar a diminuir, tá? Até chegar um ponto que ele vai ser todo atenuado, tá certo? Então, ó, ele tem aqui outras configurações de filtro para esse outro camarada aqui, ó, né? Tem vários tipos aí, de acordo, cada um inventou o seu, tá? Então, ele vai explicando isso aí para você. Bom, aí ele terminou aqui a parte do filtro analógico, tá certo? Aí ele tem um exemplo aí que ele mostra um sinal de eletrocardiograma, e na hora que ele pega esse elemento no domínio do tempo, pessoal, tá vendo? O sinal tá aqui. Isso aqui parece com o eletrocardiograma lá. Tá vendo? O pulso do coração da pessoa, tum, tum, cada instante de tempo. Quando ele fez o espectro de frequência, o gráfico da direita, olha que legal, ó. Vocês baterem o olho nesse lado direito, lá no FMG, ou na empresa que vocês tiverem, vocês não vão passar vergonha mais, ó. O que ele está dizendo para você, ó, é que tem uma frequência aqui que está dando uma amplitude 2 pontos alguma coisa, tá? Só que depois está aparecendo uns ruídos, ó. Tá vendo essas frequências aqui que está dando esse ruído aqui? O que ele está te dizendo é que tem alguma coisa aqui que você não quer nesse sinal, tá? Não quer. Aqui, aqui ficou um sinal mais bagunçado ainda, ó. Ele bagunçou um ruído aqui, ó. E aí, olha lá em 40 Hz está aparecendo um pico do negócio aqui, ó. E aí ele propõe um filtro para resolver isso, tá? Para resolver isso lá no projeto que ele propõe. Aí ele fez um filtro analógico, tá? Bom, aí depois eu vou deixar lá para vocês darem uma lida nisso aí, tá certo? Aí tem um outro sinal, esse aqui é muito comum. Muito comum, olha lá. Tem um monte de ruído aqui aparecendo nesse sinal, né? Tem 2.000 Hz, mas aí tem uns... Tá vendo? Ele está mostrando que tem um negócio que está perturbando. É um ruído de alta frequência nesse sinal. Como assim, Geraldo, de alta frequência? Olha como é que ele está variando muito aqui, ó. E ele está oscilando na mesma frequência aqui do sinal, tá? Bom, aí terminou lá a parte do... Depois ele aplicou lá o filtro, né? E aí ele mostrou o sinal filtrado, ele mostrou aqui como é que ficou o sinal depois, tá? Bom, aí tem uns exercícios aqui propostos, tá? Transformada Z eu falei ontem, então depois vocês podem dar uma lida no material aí. Bom, aí, pessoal, o que acontece? Agora ele vai falar, eu vou jogar isso tudo, essa teoria, para dentro do filtro digital, para o filtro digital resolver os meus problemas, tá? Então, o que nós vamos fazer na prática? Nós vamos discretizar o sinal, tá? No mundo digital, essa função vai aparecer, então, como um sinal em Z, tá certo? E aí, nós vamos aplicar o filtro para fazer o que a gente quer. Então, aqui está aparecendo aqui a introdução aos filtros digitais. Bom, então, o que ele vai falar para vocês aqui, tá? Aí, um pouco de teoria vai aparecer com o que eu vou falar com vocês hoje, né? Filtro FIR, filtro IIR, não se assustem com isso aí, com essas palavras, tá, pessoal? Porque essa parte de filtro, ela é bem, vamos pensar assim, ela mistura tudo, tá? Mas tem essa fórmula aqui, que é a fórmula de Butterworth, tá? Que nós vamos usar para desenvolver um filtro. Esse N aqui é o número de bits da placa, que nós estamos numa região amostrada. Esse C aqui é de corte. Esse ômega aqui é a sua banda de transição. Né? Quais frequências você quer que passe no seu sinal? Então, aqui nessa fórmula, a partir disso aqui, ele vai te explicando, tá? Então, o que são as janelas de Butterworth, né? Com N igual a 2, N igual a 4. Aliás, isso aqui não é o número de bits da placa, não. Isso aqui é a ordem do filtro, tá, pessoal? Ordem do filtro. Então, na medida que você aumenta a ordem do filtro, ó, essa taxa de decaimento ela vai ficando mais inclinada, tá? Então, vou calcular o número de polos, tá? O que eu vou fazer?
existem algumas fórmulas aqui que eu vou fazer uns cálculos, né? Vou começar com essa fórmula aqui, tá? Aí, o que ele me fala? Eu vou selecionar, a partir da frequência de corte que eu quero, tá? Eu vou jogar nessa fórmula E elevado a 2K mais N mais 1, 2N. O K aqui são os polos, tá? Esse PK aqui. Você vai fazer um cálculo, você vai conseguir no seu sistema, né? Na sua função de transferência do sistema em S, você vai conseguir uma quantidade de polos. Vamos imaginar, ele calculou lá, por exemplo, um sistema de ordem 1, N igual a 1. Para N igual a 1, eu vou ter 2 polos. 2 vezes 1, 2. Para N igual a 2, 2 vezes 2, 4. Sempre o número par de polos, tá? Aí ele calculou os polos. Ele vai calcular os polos que atendem àquela equação, tá? Eu vou selecionar apenas os polos que estão no semiplano esquerdo, tá? Vou pegar esses polos do semiplano esquerdo e vou montar uma equação. Essa equação vai ser dada por sigma C, que é a minha frequência de corte, tá? E um polinômio que eu vou montar sobre 1 sobre S menos esses polos que eu vou selecionar, tá? Essa função, pessoal, vai ser uma função em S, tá? Bom, aí depois ele vai falar aqui, ó, que vai ter uma transformação que a gente chama, eu preciso mapear o meu plano em S para o meu plano em Z, tá? Então, esse mapeamento aí vocês já viram, o Gabriel já viu, é bem provável, né, que a Thaís está vendo isso lá com o Joca, tá certo? Então, tem um negócio lá chamado de transformação bilinear, tá certo? A transformação bilinear é um exemplo. Eu pego a equação em S, tá certo? E onde tiver S, pessoal, eu vou substituir por essa fórmula aqui, ó. 2 sobre o período de amostragem, 2 sobre TS, 1 menos Z a menos 1 sobre 1 mais Z a menos 1. Então, a minha equação que era em S vai passar a estar em Z. E tem um mapeamento que eu preciso fazer também com as frequências. O ômega é mundo analógico, tá? Esse sigma aqui é o ômega maiúsculo, é o mundo digital. Eu preciso fazer esse mapeamento, né? Que a gente chama de pré-mapping, que é o mapeamento das frequências do plano S para as frequências do plano Z, tá? Tem que fazer essa conta aqui. Então, o MATLAB já tem algumas funções para fazer isso. E ele aqui, pessoal, dá um exemplo. Projete um filtro Butterworth de ordem 3, frequência 0,4, né? Considera um período de amostragem igual a 1. Então, nesse exemplo aqui, ó, a primeira coisa que ele faz, tá? É calcular a minha frequência de corte, ó. Aliás, o primeiro passo a ser executado é o pré-mapping dessa frequência, tá? Então, olha lá, o sigma, ele inverteu lá, né, ele quer, na verdade, o sigma 2 vezes tangente de 0,4π sobre 2. Então, o sigma aqui é igual, ele calculou lá o sigma que deu 0,4 aqui. Bom, aí ele vai fazendo os cálculos, joga na fórmula de Butterworth, esse H, ele vai descobrir aqui os polos desse filtro, né, no domínio do tempo contínuo, ele vai descobrir que vai ter uma quantidade de polos aqui, tá? Aí, a partir do momento que eu descubro esses polos, joga nessa fórmula, tá? Os polos é igual 0,4 vezes E elevado a 2K mais 4, 6π. Esse K aqui vai depender da ordem do filtro. O primeiro polo que ele calculou aqui deu um P0. O segundo polo deu um P1. Observe que o polo que ele calculou nessa fórmula, pessoal, a parte real é negativa, semiplano esquerdo. O polo 1, negativo, semiplano esquerdo. Agora, o polo 3, olha lá, está no semiplano direito. E o polo 4 também está no semiplano direito. O polo 5 está no semiplano direito. Tá certo? Então, ele vai selecionar apenas os polos que estão no semiplano esquerdo. De 6 polos, então, ele vai considerar apenas o P0, o P1 e o P2. Bom, ele montou a fórmula lá e chegou nessa fórmula aqui da função em S. Tá? Esse S aqui, então, ó, vai dar essa fórmula aqui da função de transferência. Substituindo agora, aplicando um TZ e substituindo em S aquele valor de 2 sobre TS, aí ele mudou aqui para o mundo digital, tá certo? Então, essa fórmula aqui agora está em Z. Então, essa é a fórmula do meu filtro
para o mundo amostrado. A gente estranha isso aqui, mas aqui a gente vai usar o computador para resolver isso para a gente, tá? E uma coisa importante também é manter a potência aqui em função de z a menos 1, tá? Cada coeficiente desse aqui, pessoal, do numerador e o coeficiente do denominador, é a equação de diferença do mundo amostrado. Lá na gravação de ontem eu falei sobre isso, mostrei os gráficos, né? Então, isso aí quando a gente fala da equação de diferença, o que significa isso? Eu tenho um sinal analógico, amostrei, tem uma sequência. Na verdade, a equação de diferenças são as amplitudes de cada amostra. Tá? Amostra no instante 1, amostra no instante menos 2, menos 3, menos 4, tem um vetor. Tá? Quando eu passo para o mundo Z, é o equivalente à transformada de Laplace, que eu vou para o mundo de Laplace para um sinal contínuo no tempo. No caso, como ele é amostrado, eu tenho que ir para o plano Z. O Z é igual a E elevado a um sigma, o Z elevado a um sigma J, tá? Tá certo? É um E elevado a alguma coisa, tá? Eu não estou lembrando aqui agora, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, essa equação em Z aqui é a equação do meu filtro, ó. Na hora que eu aplicar um sinal de entrada aqui, com aquelas especificações, em Z, ele vai ter o mesmo comportamento que se fosse lá acima de 1 kHz, ele vai começar a matar o sinal, tá? Então, aqui, ó, ele mostra lá, faz alguns testes, né? Se eu aplicar a transformada em Z desse sinal, olha os coeficientes aqui, pessoal. 0,85xn, olha o que está aparecendo lá no numerador. 0,2956xn menos 1 é o coeficiente do numerador lá. 0,2956 é o coeficiente do numerador. A equação de diferença, pessoal, ela define a amplitude lá, da minha amostra no instante zero. A amplitude é 0,85. Aqui eu estou no sinal amostrado. Se eu tivesse um sistema digital, é como se eu tivesse um vetor, a primeira amostra 0,985, a segunda, no instante menos 1, 0,2956, tá? Então, olha lá, 0,985, mais, agora vai vir os coeficientes do denominador, ó. 0,5754, 0,428 e 0,056, Z menos 3, menos 3, tá? Bom, então ele vai te explicando essa manha, né? Se você fizer o gráfico aí, o espectro aí o gráfico de Bode desse sinal, vai dar isso aqui, ó. E os polos, 3 polos seu, estão dentro da circunferência de raio unitário. Então, quer dizer que o sistema está estável. Tá certo? O filtro é um sistema, tá, pessoal? Você está aplicando o sinal na entrada e qual é o comportamento que você quer na saída desse sistema, tá? Então, está aqui um exemplo em MATLAB. Olha lá, olha só que bacana. Um exercício da lista aí está aqui, ó. Se eu pegar esse script aqui do MATLAB, né? Aqui eu coloco a ordem do filtro. 3. A ordem do filtro aqui, ó. 2 vezes tangente isso aqui é a frequência de corte, 0,4. O π aqui, pessoal, por quê? 0 a 2π, o 2π seria a frequência máxima, tá? Aliás, 2π. Então, quer dizer que o meu sinal varia de 0 a π. Em 0 a π vai ter o sinal de interesse. Mas ele quer que corte em 0,4, tá? Esse for aqui é para pegar os polos, tá? Então, ele vai calcular os polos usando aquela fórmula. O numerador aqui é ômega elevado a C. O A aqui ele pegou o primeiro polo, o segundo e o terceiro. Aqui ele foi esperto, né? Ele já viu que dentro desse camarada aqui, os polos negativos que me interessam estão na posição 1, posição 2 e a posição 3, tá? Bom, a partir desses polos, ele faz uma operação de convolução, convolui o polo B com o polo C, o resultado vai estar a convolução com o polo A, tá certo? E joga no denominador. Porque aqui eu estou no mundo contínuo, tá, pessoal? A convolução no mundo contínuo, né? Aí eu vou fazer a função de transferência em S. Numerador dividido pelo denominador vai dar um H, tá? Aplico a transformação bilinear, que é aquela do numerador pelo denominador com a taxa de amostragem 1. Ele vai criar um num Z e o denominador Z. E esse FV2
ele vai te mostrar o gráfico, como que o seu filtro está se comportando. Então, vou fazer ele aqui no MATLAB. Estou até brincando com isso aqui. Eu passei o domingo preparando essas coisas aqui para vocês, até comentei com o Joab ontem. Aí eu fiz uma besteira de apagar o negócio aqui, eu acabei apagando muita coisa aqui, tá? Então o que ele está dizendo, pessoal? Essa ferramenta TZ Tools aí, então, filtro digital, exemplos, projeto Butterworth. Então, esse projeto, esse filtro que ele está mostrando, lá, CLC, ordem do filtro igual a 3, tá? Já pegou os polos aqui. E a frequência de corte ele quer com 0,4. Então, se eu não me engano, já é esse aqui, Butterworth com ordem 3. Então, está lá aquele script, a ordem do filtro é 3, 2 vezes tangente da frequência de corte 0,6 π, tá? Então, ele vai estar fazendo um pouco da teoria que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, vou abrir aqui, ó. Aqui o MATLAB. Bom, aqui, pessoal, ele fez o cálculo usando aquela teoria lá e está me mostrando a equação em S. Tá? A equação em S, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação em S, tá? Esse H, e vou fazer a transformação em Z. Em Z desse filtro. Essa HZ aqui é TF, né? Transformada de função de transferência, numerador sobre denominador, usando um período de amostragem igual a 1. Se eu fizer isso aí, ó, vai me dar a função em Z. Olha lá, tudo aqui está em função de Z, ó, tá certo? Bom, e nessa transformação, só que aqui eu fiz só para tipo de curiosidade, tá? Mas o que me interessa é essa função em S. Quando eu chamar essa função do MATLAB bilinear, numerador pelo denominador com a taxa de amostragem 1, ele vai criar o meu numerador e o denominador para mim, tá? O que seria essa função, né? Ctrl C aqui, né? Então, olha lá. Se eu chamar aqui num Z, ele vai me mostrar, ó. Olha lá, os valores em Z em função de Z, e o denominador Z. Seria os valores aqui para denominador Z, tá? E essa ferramenta FV Tool, numerador sobre denominador, ela vai me mostrar como que é a dinâmica, graficamente, ó. Como é que esse meu filtro está se comportando. Olha o que ele está me mostrando aqui. Ele está me mostrando, pessoal, de 0 a π. Aqui, ó, de 0 a π. Em 0,6, tá? Até 0,6, ele está dentro, a faixa dinâmica aqui, ó, está variando um pouco, tá vendo esse decaimento? Porque isso aqui isso é um filtro de Butterworth, tá? Ele tem as características dele. Ele tem uma pequena atenuação, ele tem uma atenuação que pode ser até 3 dB. Quando chega próximo à frequência de corte, ele começa a atenuar o sinal. Tá certo? Então, um filtro mais simples aí pra gente, o Butterworth, né? Isso aqui é ordem 3 no filtro. Como é que eu poderia mudar essa característica do filtro? Aumentar a ordem dele. O que seria aumentar a ordem aqui? Ó? Vamos colocar a ordem 6 aqui, por exemplo. Ó. Tá? E essa frequência de corte eu vou deixar ela parada. Então, agora, o que vai acontecer? Aumentei a ordem do filtro. Ó. Olha lá. Em 0,6, eu aumentei a ordem, mas em contrapartida, ó, de 0 até 0,6, ele está atenuando ela. Próxima frequência 0, olha o tanto que ele está atenuando. Tá certo?
ele está atenuando muito o filtro aqui, então está acontecendo alguns problemas, tá? Mas eu aumentei muito a ordem do filtro, ó, eu coloquei 6. Se eu aumentar ele pouco aqui, para a ordem 4, essa dinâmica aí de olhar esse gráfico aí, nós temos que interpretar ela, né, de 0, na frequência 0 até 0,6 π, que é a frequência de corte, como que esse gráfico está se comportando, certo? Bom, então vamos lá então agora, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, falar um pouco das características, né, dos projetos de filtro aqui que nós temos que considerar. Esse assunto aí, pessoal, não é um assunto, vamos pensar assim, aqui eu estou simplificando o processo, tá? Mas isso é na medida que você vai mexendo, ele é uma mistura um pouco de conhecer a teoria, com conhecer a técnica, e um pouco empírico também, tá certo? Um pouco empírico. Você está com um problema que você vai testando os tipos de filtros, e ele vai até você resolver o seu problema, tá? Esse assunto aí está lá no capítulo do livro, do Oppenheim, Sistema Discreto. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso tempo, pessoal, 6h20. Então, deixa eu liberar o Joab aqui, tá? Tá perguntando aí, não sei se ele pediu para entrar. Então, o Joab, tá na sala aí? Então, beleza. Então, vamos lá, então. A técnica de filtro, então, o que ele está dizendo aqui para a gente, ó? Bom, aí tem algumas áreas que nós temos que observar nesse gráfico aí, tá certo? Sendo analógico ou sendo digital, funciona do mesmo jeito. Então, tá aí, 6h20, né? Então, deu tempo aí, Joab. Então, olha só. Quando eu falo aqui que a faixa de passagem é essa aqui, tá, pessoal? Esse deltinha aqui, P1 e deltinha P2, é o tanto que esse sinal pode oscilar, porque eu vou ter uma margem aqui para eu tolerar ele para cima ou para baixo, tá? Na hora que eu vou começar a cortar esse sinal, tem essa região aqui que chama região de transição. É como se eu estivesse num carro dirigindo, a hora que eu começo a frear o carro, tá certo? Na hora que eu começar a frear esse carro aqui, né, eu preciso que ele pare. Essa região aqui é uma região que eu tenho sinal, mas a atenuação dele está muito alta. Faixa de rejeição. Essa faixa de rejeição também eu nunca vou conseguir anular ela completamente. Então, esse S aqui, ó, seria um valor aceitável. Um threshold, né, que a gente chama. Um valor aceitável. E lembrando, pessoal, que eu estou numa área de trabalho aqui de 0 a π. Tá? Em π, eu não posso ultrapassar esse π. Se eu ultrapassar esse π aqui, ó, o que vai acontecer? Pode ser que o sinal, Bom, vamos deixar isso aí por enquanto. Bom, a arte do projeto de filtro, né? Aí tem os que eles chamam de IR, de tempo contínuo. Espera que deixa eu só olhar um negócio aqui, pessoal, se eu estou com o slide correto. Então é isso, né? Trabalhar com filtro aí projetar filtro de um modo geral, ele colocou IR, FIR, mas mais para frente eu vou definir isso, né? Ela está muito avançada com sistemas digitais, né? Tem métodos novos sendo vários pesquisadores testando outros métodos, né? Os métodos clássicos que eu vou mostrar para vocês aqui são os que estão disponíveis, são métodos de década de 60, década de 70, mas o povo aí tá investindo bastante nisso aí, né? Os métodos de aproximação, né? Quando ele fala fórmulas fechadas, são os chamados, para determinados filtros protótipos, o que a gente pode aplicar, né, igual aquelas fórmulas que eu mostrei para vocês, tá? O sistema básico de filtragem, pessoal, ele tem esse formato aí, ó. Eu faço a conversão, né, contínuo para discreto, numa determinado T é período de amostragem, tem um X de N,
aplico um processamento. Depois eu vou fazer a interpolação. Vou pegar esse sinal contínuo, discreto, e passar ele para contínuo, usando aquela mesma taxa de amostragem que eu utilizei, mesmo T. Aí eu vou criar o YA. Por que eu coloquei YA? Porque esse sinal nunca vai ser igual ao XA, tá? Bom, o que acontece? Existem, eu estou mostrando aqui para você, ó, um exemplo, né? Consideramos a função de sistema de um filtro de tempo contínuo causal, expresso em termos de uma expansão em frações parciais, tá? Aqui, pessoal, observe que no denominador está S menos SK. O sistema causal, tá? Ele se caracteriza por ter polo. Ele é representado por uma equação, né? E aí, a resposta ao impulso desse sinal, vocês já estudaram teoria de controle 1, teoria de controle 2, tá certo? Eu posso fazer análise desse sistema aplicando o impulso na entrada dele, tá? Mas aqui que vem eu fiz isso aqui à tarde, tá? Eu tenho até que mudar esse slide para a parte interior. Nós temos duas classificações para os filtros digitais. O FIR, a gente chama de Finite Impulse Response. Esse filtro FIR, ele opera exclusivamente nas variáveis de entrada, tá? Então, ou seja, você tem apenas amostras, né, no instante de tempo passado. O que seria uma equação de diferença seria assim, o xn, xn menos 1, xn menos 2, xn menos 3, tá? Por isso ele é chamado de não recursivo, tá certo? Ou ele também é chamado sistema causal. Causal é aquele que eu tenho dados apenas no instante passado. A função de transferência desse sistema ele é representado por um numerador e um denominador, tá? O que pode conter polos no semiplano direito que o leva à instabilidade. Tá certo? O problema desse filtro é isso aí. Ele é representado por uma função de transferência igual nós aprendemos lá na teoria de controle. O filtro do tipo I e R, pessoal, Infinite Impulsive Response, ele opera nas variáveis de entrada e saída. Como ele opera nas variáveis de saída, ele é chamado de recursivo. Ele pega a amostra da saída do filtro e realimenta, tá? Como ele faz isso, pessoal? Ele é um sistema, do ponto de vista de sistema, ele atinge o seu objetivo mais rápido, tá certo? O problema é que realizar esse filtro é mais difícil, tá? A função de transferência é representada por um polinômio. Qual é a vantagem de você representar essa função de transferência apenas por polinômio? Ele não tem polos. Portanto, não tem polo e por isso é estável. O filtro I e R, ele é inerentemente estável, por esse fato, ele não tem polo. Tá? A transformação bilinear, então, é uma transformação algébrica entre as variáveis S e Z, que mapeia todo o eixo J sigma, né, J ômega, do plano S, em uma volta na circunferência. Isso aqui é o problema disso aqui, né? Depois eu tenho que consertar isso aqui, porque isso o pessoal pede alguém para traduzir. Então, o uso dessa técnica é restrito a situações em que a deformação não linear corresponde. Eu estou dentro de um eixo aceitável de frequências, tá? Então, é isso aí, ó. Eu pego onde está S, na minha equação em S, eu substituo por 2 sobre TD. 1 menos Z menos 1 sobre 1 a Z mais 1, tá? Ou seja, eu vou ter o meu HC, né? E aí eu vou ter uma multiplicação com esse em S, né? Em S eu vou estar com esse valor aqui, fazendo uma substituição. Bom, quando eu faço esse mapeamento, pessoal, vem lá o mundo nosso analógico, né? O mundo, o plano S. E aí esse camarada vai ser mapeado para dentro, para o mundo Z, tá? E ontem eu mostrei, né, que existe a situação em que o módulo de uma determinada parcela lá da equação, para que os polos sejam polos do semiplano esquerdo, aqui no mundo Z, esses polos têm que estar dentro da circunferência de raio unitário, tá certo?
Se esses polos estiverem dentro, isso aqui representa para mim um sistema estável, tá? O polo do semiplano direito, quando você mapeia para o plano Z, eles ficam fora desse plano Z, dessa circunferência de raio unitário, causando instabilidade no sistema. O que está sobre o eixo vertical vai ficar sobre, né, essa linha preta da circunferência, que é o que a gente chama de criticamente estável, tá? Bom, então, o mapeamento da frequência lá, né, aquele pré-wrapping lá, para mapear o ômega, lembrando que o ômega é mundo analógico, e o ômega maiúsculo, que a gente chama de sigma, ele é a frequência digital, são as frequências digitais. Então, eu tenho que fazer isso para mapear as frequências de maneira correta, tá? Senão ele dá um erro. O mapeamento do eixo das frequências de tempo contínuo, no eixo das frequências de tempo discreto, ele é feito por essa relação aqui, tá certo? Tem que fazer isso aí. Bom, aqui está falando só sobre essa deformação aí que pode acontecer, mas ali no gráfico ali já está mais... Aí tem um detalhe que ele diz o seguinte, a deformação da frequência, né, ela é inerente da transformação bilinear, tá? Quando você faz um passo abaixo em tempo contínuo e um passo abaixo em tempo discreto, tá? Então, para obter as frequências de corte em tempo discreto desejadas, né, se aplica aquelas fórmulas lá que eu mostrei para vocês, tá? Bom, tem o gráfico aqui que ele está mostrando, né? Como é que ficaria isso lá no graficamente, né, no filtro, mas eu vou dar um pulo nisso aqui por enquanto, tá? É só fazer um mapeamento aqui, sigma igual 2 vezes TD, tangente de ômega sobre 2, que eu tinha mostrado lá no livro de vocês, tá? Bom, então, pessoal, o método tradicional para a gente projetar um filtro, né, seletivos em frequência, para eu selecionar a frequência de meu interesse, o que eu faço? Eu projeto o filtro passa baixa, normalizado em frequência, tá? E aí eu uso uma transformação algébrica para deduzir o filtro, ou, a partir desse filtro passa baixa, para eu deduzir ou passa alta, né, ou os outros filtros de interesse. Então, o que eu estou dizendo aqui, ó? Tabelado, tá? Então, olha lá, o filtro passa baixo aqui, qual é a transformação que eu faço? Z menos 1, aí eu tenho Z menos 1 menos um alfa. 1 menos A, que multiplica Z menos 1. Esse alfa é calculado com essa fórmula aqui, ó, tá? Sendo que o ômega P é a frequência de corte desejada. A frequência de corte que eu quero. Para eu transformar isso aqui para um filtro passa alta, esse Z menos 1 vai virar Z menos 1 mais alfa, mudou o sinal do numerador, e 1 mais alfa, que multiplica Z menos 1. Então, a minha transformação, então, muda o valor do Z. E o alfa vai passar para cosseno, tá? A fórmula é essa. Lembrando que o ômega P é a frequência de corte desejada, tá? Bom, como é que eu faço um filtro, pessoal? Eu tenho um filtro passa baixa e um passa alta. Usando os dois em paralelo, usando um diagrama de blocos, eu consigo construir um filtro passa faixa, tá certo? E usando, né, de acordo com o arranjo que eu uso nesses filtros, eu vou conseguindo montar os demais filtros, né? Mas eu tenho eles tabelados também. Olha aí, ó, um filtro passa faixa. Aí eu tenho aqui a transformação em Z. Qual o valor de Z? Um pouco mais delicado, né? Eu tenho aqui o valor do alfa, tem o valor aqui para essa constante K. Ômega P1 é a frequência de corte inferior, ômega P2 é a frequência de corte superior, tá? O rejeita faixa. Aqui a fórmula transformação em Z. A substituição a ser feita é outra. Da mesma maneira, alfa, K, ômega P1 e ômega P2. Bom, a vantagem para nós é que nós temos aí o MATLAB, nós temos sistemas digitais, tá certo? Bom, aí tem um detalhe, pessoal, né? É um conceito que a gente chama de janelamento, né? O método mais simples de projeto tipo FIR é chamado método de janelamento. O que é esse método de janelamento? Nós vamos usar uma janela de ponderação, tá? Esse método geralmente começa com uma resposta em frequência, tá? Que aí esse HBN
é uma que a gente chama de uma janela de ponderação. E que multiplica J ômega N, tá? Aqui a gente diz que esse HD aqui, ele pode ser expresso como HD é 1 sobre 2π, né? Integral de menos π a π. Bom, de modo resumido, pessoal, nós temos essa figura aí, ó. Eu vou fazer uma transformação, vou usar uma janela de ponderação junto com o meu sinal de entrada. Tá certo? Por exemplo, a janela de Raman, a janela retangular. A janela retangular, ela, como o próprio nome está dizendo, tá? Seria acompanhando essa janela perfeita aqui, retangular, tá? Mas não existe isso eletronicamente, né? Então, a gente tem cada tipo de janela dessa aqui, ó. Raman, essa celinha mais pontilhada. Raman, na medida que você vai usando essas aproximações aqui, Blackman, Bartlett, né? Lá no livro lá que eu mostrei para vocês, tem as janelas elípticas. Cada uma delas tem um determinado comportamento, tá? O objetivo é que na hora que você aplica essa janela com aquele sinal, o sinal que estiver dentro daquela janela vai ser preservado. Quem estiver fora vai ser atenuado. Tá? O objetivo é isso aí. Ele vai fazer uma convolução no tempo. No domínio do tempo discreto, ele vai fazer essa dinâmica de preservar a faixa de interesse que eu quero no sinal. Tá? Então, olha lá, a janela retangular, como é que é definida a equação? Né? O valor da frequência que tiver entre 0 e m, eu vou ter uma amplitude 1, quer dizer que o sinal vai ser preservado. Fora disso, o sinal vai ser 0. Tá? Essa janela de Bartlett, né, uma janela triangular, as fórmulas vão ser outras, tá? Cada filtro desse é realizado por um conjunto de fórmulas. Então, a janela de Raman, aí ele montou lá um Raman, o n que estiver entre 0 e m vai ser 0,5 menos 0,5 cosseno de 2πm sobre esse m maior. Lembrando que esse m, a largura desse m, define a sua margem que você quer de largura no seu eixo de resolução de frequência, tá? Esse Raman é outro tipo de janela. Isso tudo aqui é empírico, tá, pessoal? A pessoa foi lá, né, foi baseado em estudos matemáticos, fez a fórmula dele e foi testar nos sinais, tá certo? Raman, então, Blackman. Esse Blackman, na verdade, para mim é até novidade, tá? Eu nunca usei isso aí, não. É outra fórmula, tá? Ele está dizendo aí quais são as fórmulas aí para... Existe uma janela que a gente usa bastante, que é a janela de Kaiser. Ela é definida, ela tem essa definição por essa fórmula aí. Ômega N quer dizer que é a fórmula que define para mim aquele comportamento, aquela dinâmica gráfica lá. A janela de Kaiser tem dois parâmetros, o comprimento, tá? E o parâmetro beta. Esse beta aqui calculado, né? Aí, lá, para cada valor que você joga no beta, ó, beta igual a 0. Beta igual a 0, ele se transforma numa janela retangular. Beta igual a 3. Na medida que você vai aumentando esses betas aqui, ó, ele vai achatando a janela. Qual o preço que se paga por isso aí, pessoal? O preço que se paga, que se você está trabalhando com filtro analógico, você está aumentando o número a ordem do filtro, você está aumentando o número de operacional no filtro, tá? Se você está no mundo digital, você está aumentando o processamento, né? Seu esforço computacional para realizar aquele filtro. Aí tem que ver se o seu sistema digital, o tempo que vai levar para fazer aquilo, se aquilo ali suporta ou não, tá? Então, olha lá, transformada de Fourier correspondente às janelas. Então, olha lá, para beta igual a 0, para beta igual a 3, para beta igual a 6. Cada casinha dessa aqui no determinado ponto da frequência, pessoal, ele está mapeando lá para uma determinada região. E aí, para de acordo com o sinal que você quer, como que você quer preservar o seu sinal, tá? Olha lá, o sinal em 0 dB, tá? Em 0 dB aqui, por exemplo, eu tenho o sinal preservado. Na medida que caminha para a direita aqui, ó, com esse valor do beta igual a 0, ele tem essa dinâmica. Chega um determinado ponto aqui que ele aumenta de novo. Então, você tem que bater o olho aqui para ver se o seu sinal te atende ou não, tá? Essas janelas aí, né? Para não bater num determinado ponto aí que ele vai matar o seu sinal aí, tá certo? E lembrando lá, que aqui 0 a π, 2π, né?
o 2π seria a frequência de amostragem, o π é a metade, é o seu range de interesse, né? Seria a excursão em frequência do seu sinal. Palavra correta aí. Então, olha lá, uma janela de Kaiser com beta, com vários valores de beta, M, né? Observe que aqui para o M igual a 10, ele já largou aqui a janela, tá? Já fez esse comportamento aí, tá? Confesso para vocês, tá, pessoal, que muito do que eu estou mostrando para vocês aqui, eu conheço, né, de ter usado aquela coisa toda, mas a gente acaba usando os mais simples. Nós não temos uma dinâmica do sinal, pelo menos no que eu trabalho, que seja um sinal tão complexo, né? Eu faço uma aquisição de tensão e corrente e vou eliminar os ruídos de alta frequência, no máximo isso. Mas imagina um sistema de robô, um sistema de avião, né? Que vai aparecer uns conceitos mais sofisticados aí. Eu vi aqui, pessoal, até ia excluir esse slide, mas eu resolvi manter, tá? Ele tem esse método, desse Parks McClellan, tá? E ele é baseado, ele faz um estudo aqui baseado em aproximações sucessivas, em otimização, tá? Então, eu deixei 2 slides aqui, tirei o resto, porque era um monte de fórmula matemática, ele se encaixa num filtro do tipo FIR, tá certo? Aí eu deixei ele aqui, mas, no final das contas, ele tem um parâmetro L nos cálculos dele, tá? E aí ele faz uma aproximação bem interessante nessa banda de passagem aqui, fica com uma banda plana, ele converge rapidamente aqui, essa inclinação aqui é bem rápida, tá? Ele fica oscilando aqui na banda de corte, né? De atenuação dele, ele consegue um resultado bem interessante aqui com esse método aqui de aproximação, né? Esse Parks McClellan, tá? Bom, aí ele mostra as fórmulas lá que ele usa para os parâmetros do camarada dele, lá, 1972, tá? Se você for ver aí, pessoal, cada método desse aí bate numa tese de doutorado, tá? Bate numa tese de doutorado aí. E aí eu cortei o restante. Então, esse método dele controla bem esses ripple, tá? Ele mostra como é que ele faz isso, se aplica isso. Quem tiver interesse, é só ir lá no capítulo 7 do livro, tá? E dar uma olhada. Bom, os comentários gerais aí, pessoal, sobre os filtros, né? IR e FIR. Os filtros IR têm a vantagem de que uma série de filtros seletivos em frequência pode ser projetada usando formas fechadas. O que ele está colocando, o IR ele é recursivo, tá? Então, você tem os filtros protótipos, os filtros protótipos mapeiam para filtros do tipo IIR. Lembrando que IIR, ele tem uma realimentação da saída, tá? São os filtros que a gente chama de recursivo, por isso eles convergem mais rápido, tá certo? Os filtros FIR só trabalham com dados do passado, e eles demoram mais a convergir, porque eles não trabalham, né? Vamos pensar assim, onde que justificaria você aplicar um filtro que você realimenta o sistema? Se você tem dados gravados, os dados estão gravados numa mídia, e aí você vai aplicando o filtro, você tem as amostras do futuro. Se o seu sistema permite algum atraso, né? Se você não é um sistema de tempo real, se não for um sistema de tempo real, você pode aplicar um filtro do tipo IIR, que ele vai ser mais eficiente, tá? Bom, a simplicidade do procedimento de projeto torna viável os projetos IR pelo cálculo, né, por cálculo se necessário. Então, são programas diretos no computador, ele falou que não interativo, mas, na verdade, são cálculos que você vai fazer aí são técnicas, né? Os filtros FIR, eles têm fase linear, né? Depois, eles preservam a fase, o sinal entra, então, em todo o espectro de frequência, a fase ela se mantém no sinal de entrada, o que nem sempre acontece com filtros IR, tá? Bom, ele está dizendo que não existem equações de projeto fechada para filtros FIR, tá? O problema de projeto para filtros FIR está muito mais sob controle devido à existência de um teorema de otimização. Tem algumas coisas que eu estou colocando aqui, pessoal, mas eu tenho que revisar isso aí, que isso aí é de tradução, e é praticamente o último slide, tá? Nem sei se muitas vezes esse negócio está certo, hein? Eu tenho que dar uma revisada nisso aí, tá?
Em qualquer ambiente prático específico, a escolha da classe de filtros e do método está altamente dependente do contexto, das restrições, das especificações e da plataforma de implementação. Então, vai na medida que a gente vai usando, né, vai projetando e vai... aí tem um conhecimento prático, empírico, tá certo? A gente junta, não existe aí uma receitinha de bolo aí não, tá? Aqui, pessoal, só para título de curiosidade, lá no livro ele descreve um problema que ele testou com uma quantidade de filtros, tá? E aí ele definiu, ele falou que tem um sistema lá para ser implementado, e ele especificou que a frequência da extremidade da banda de passagem é 0,22 π, a frequência da extremidade da base de rejeição é 0,29, o ganho na faixa de passagem é 0 dB, então quer dizer que eu quero ganho 1, o sinal que for aplicado na entrada vai ser o sinal que vai aparecer na saída, o ganho mínimo na faixa de passagem, ele está dizendo que vai variar em menos 1 dB, não pode passar de 1 dB, tá? E ganho máximo na faixa de rejeição vai ser menos 40 dB. Então, na faixa de rejeição, ele está dizendo que o sinal vai atuar com 40 dB de corte, tá certo? Então, ele fez essa especificação e ele testou isso com vários filtros, tá? Bom, testou com o filtro mais simples, que é o Butterworth. Depois ele testou com o Chebyshev, que é um filtro clássico, elíptico, Kaiser, e esse Parkes-Macmillan. A questão dessa ordem aí, pessoal, quando a gente fala de equação diferencial, essa ordem vai aumentar aí no número de elementos, né? Se for um filtro analógico, cada ordem dessa aqui está aumentando no número de componentes eletrônicos no filtro. Então, imagine você implementar um filtro de ordem 44 ou um filtro de ordem 18, tá? No mundo digital, isso aí vai facilitar para a gente que vai ter uma... Eu saindo do mundo analógico e no mundo digital, eu vou puxar esses... Aí tem que olhar as restrições que o filtro tem. O tempo que ele leva, complexidade de tempo, tá certo? Então, ele fez essas análises aí. Bom, aí ele, no cálculo dele, né, na hora que ele foi calcular lá o número de polos, tá certo? Então, olha lá, diagrama de polos e zeros para os 6 projetos. Filtro Butterworth, ele tem que fazer aquela análise de polos, tá? Então, ele tem os 18 polos, ó. Ele tem que olhar se esses polos estão todos dentro da circunferência de raio unitário. O que tiver fora, eu tenho que desconsiderar, tá? Ele faz o outro filtro Chebyshev. Aí ele pegou lá os polos, fez análise. A ordem é menor, tem menos polos, tá? Um zero de ordem 8. Então, olha lá, ele foi todo aquele lugar geométrico das raízes lá, tá certo? Filtro Chebyshev, ordem 2. Então, lá os polos, né? Os que estiverem fora da circunferência de raio unitário, ele descartou. Então, olha lá, o filtro elíptico. Aí tem aquelas teorias, né? Esses polos estando muito próximos dessa circunferência, um pouquinho, se você mudar lá a placa de 10 bits para 8 bits, por exemplo, isso pode causar um erro de quantização que joga um polo desse para fora e aí o seu sistema fica instável, tá certo? Eu falei sobre isso ontem. Bom, e aí, por último, ele fez lá o filtro de Kaiser, né? Foi mostrando cada um deles, ó. O filtro de Parkes-Macmillan, tá? Então, olha lá, ele foi mostrando e tá lá, é o número médio de multiplicações requeridas para cada amostra. Então, aqui ele olhou lá e falou assim, para cada amostra que eu tiver no filtro, eu tenho o meu sinal, cada amostrinha do meu vetor, quantas multiplicações eu tenho que fazer? Olha só, na forma direta, que é uma configuração para filtro que eu mostrei ontem, olha lá, o pior aqui, ó, é esse Parkes-Macmillan, que é 45. Faz sentido. Olha lá, desculpa, é o Kaiser, 64. Né? Esses outros aqui, 17, 17, 11, esse elíptico aqui então, é 11. Se você não tiver um problema de tempo, né? Se o seu problema não for um problema de tempo real, o que ele está escalonando aqui para você é a característica de cada um deles. Numa configuração simétrica, né? O elíptico aqui deu apenas 8 operações. E na polifásica aqui deu 6,5,
quer dizer que o elíptico está sendo bom, né, com relação a o esforço computacional para resolver as operações. Isso é para cada amostra, tá, pessoal? Se você tiver um vetor aí com 1000 amostras, então você faz ideia aqui do número de operações que você tem aí, tá? Bom, enfim, pessoal, 6h47, né? Longe da gente aí de esgotar esses assuntos aí com relação a filtros, né? Mas aí o que acontece? Usando aqui o MATLAB, né? Eu vou disponibilizar para vocês o material atualizado aqui de MATLAB, que o que eu queria que vocês fizessem? Preparei aqui um material, queria que vocês brincassem com isso aí, ó. Eu coloquei lá no material, estamos encerrando o horário da nossa aula, mas na hora que vocês forem estudando isso aí, eu vou compartilhar aqui esse material MATLAB com sinais. Esse MATLAB com sinais, se vocês abrirem os arquivos aí do MATLAB, ele é autoexplicativo. MATLAB com sinais, desculpa. Laboratório. Então, olha lá, por exemplo, aí eu criei um diretório aqui chamado filtro digital. Apêndice A, transformada Z e transformada Z inversa, tá? Apêndice B, apêndice A aqui, ó, transformada Z. Então, exemplo, então o que ele está dizendo? Eu tenho um sinal aqui no numerador, denominador, né? Aí eu fiz a amostragem dessa função, desse numerador e denominador, tá? E a partir do momento, pessoal, deixa eu colocar esse negócio aqui com o tamanho maior da fonte. Desculpa aí, tá, pessoal? É 18. Então, olha lá. Se eu fizer esse TF aqui, numerador e denominador, sem passar um período de amostragem, ele vai fazer uma função de transferência em S. Numerador e denominador. Então, se eu colocar esse CIS ali, está em S no meu sistema, tá? Mas eu vou dizer para ele que eu quero amostrar esse sinal, usando um período de amostragem igual a 1 segundo. Então, se eu fizer isso, ó, agora eu estou dizendo para ele que eu quero minha função de transferência em Z. Olha lá, está em Z. A função está em Z. Tá? Se eu quiser dar um background na entrada desse sinal aí, ó, step Z. Então tá lá, ó, uma visão do sistema mostrado, tá? Da mesma maneira, pessoal, eu posso converter o sistema contínuo para discreto, ó. Tem lá uma função de transferência, ela está no domínio do tempo contínuo. Eu tenho uma função chamada contínuo to discreto. Eu passo aquele sistema S, o sistema em S, passo para ele qual é o período de amostragem que eu quero, e eu quero um amostrador de ordem zero, tá? Esse CISD aqui, então, é a minha função de transferência discreta. Então, se eu fizer isso aí, ó, da mesma maneira, eu tenho vários exemplos. Olha lá, minha função de transferência em S e minha função de transferência discreta. Tá certo? E por último, eu dei um impulso. Eu vou aplicar um impulso no meu sistema em D, no meu sistema digital. Impulso no sistema digital, pessoal, na hora que você aplica o impulso na transformada em Z, ele te retorna os coeficientes da minha equação de diferença. Olha lá, ó. 0, 0,36, 0,76. Esses coeficientes aí então, ó, impulso, ele retornou para mim o valor da minha... E o que interessa para a gente são os filtros, né?
Então, eu coloquei aqui, ó, num diretório chamado filtro digital, exemplos. Etapa 1, filtro digital de média móvel. Esse filtro digital de média móvel, com o negócio do Covid, a gente está vendo direto, tá? Filtro digital, né, separa ruídos. Etapa 2, o filtro passa abaixo de 100 kHz. Outras janelas, usando janela de ponderação. Filtro Butterworth, ordem 2, ordem 8, ordem 3. O filtro causal, filtro não causal. E no diretório aqui, leia-me, eu coloquei as referências onde vocês podem buscar maiores informações sobre esse tipo de filtros, tá? Então, olha que beleza. Já coloquei para vocês vários exemplos do MATLAB. Então, eu vou zipar isso aqui, tá? Vou ver se eu vou conseguir zipar, porque eu estava usando um zip aqui que eu acho que ele expirou. Expirou. Então, esse MATLAB com sinais, quando vocês descompactarem ele aí, então ele já tem esses exemplos. Então, vocês vão bater no olho aí e vai vendo se transformada Z inversa, né? Tem um exemplo aí para... Eu vou colocar aí no... Vou parar aqui de compartilhar minha tela. Eu vou jogar aí no WhatsApp aí para vocês, tá? Então, tá aí. São vários exemplos. Tá aí, beleza? Bom, pessoal, por hoje eu vou encerrar aqui, tá? Nós vamos trabalhando aí com as listas, temos nós 2 semanas para terminar o curso, né? Aí o Joab, que chegou depois, tá, Joab? Hoje eu lembrei do C à tarde, Joab. Se você quiser fazer o TCC para fazer um sistema de processamento de sinais, para ler tensão e corrente no ESP ou em outro kit, né, microcontrolado, fazer algum processamento digital, tá? Fazer uma FFT, por exemplo, e mandar esse cálculo, esse resultado para um servidor, o servidor eu já tenho aqui um esquema pronto. É um ótimo trabalho, tá? Se qualquer um de vocês quiserem trabalhar em cima disso aí, é só me procurar aí que a gente bate um papo. Tá certo? Ok, Geraldo, valeu. Obrigado. Tá bom? Então, eu não sei como é que... Eu não sei em que pé que está aí o seu TCC e tal, mas mete bronca nisso. Tá certo? Pensa nisso aí, depois a gente bate um papo, a gente conversa. Então, pessoal, eu vou encerrar por hoje. Então, vou deixar vocês brincarem com esses scripts aí, tá certo? Os diretórios são autoexplicativos, como eu falei. Módulo Z apêndice A, transformada Z inversa. O módulo B são os exemplos do livro do Buchensinger, tá? Tem aí o módulo de funções úteis também, que vocês podem bater o olho e dar uma olhada. E, no mais, o módulo de filtro digital, né? Que nós estamos trabalhando com eles aí, tá certo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação por hoje, estou à disposição para tirar alguma dúvida de vocês aí, ou qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar. Geraldo, te perguntar sobre a lista 4, a gente vai ter até a última semana para entregar? Eu não coloquei prazo ainda não. Semana que vem, né, a gente vai resolver um desses exercícios aqui. Eu acho que semana que vem a gente vai por conta de... Um dia a gente fica por conta de resolver É porque, por exemplo, esse exercício... Mas é bom você já ir dando uma olhada, né? Por exemplo, lendo esses conceitos aí na... Então, eu estou imaginando que, ó, lista 4. Esse exercício aqui, ó, projeto 1, eu vou fazer com vocês segunda ou terça-feira. Esse projeto 2, aí nós vamos fazer ele... Como um dia a gente faz aqui resolve esse projeto 1 e o projeto 2, tá? Usando o MATLAB, tá, o Gabriel? Se você pegar aquele script do MATLAB que eu mostrei para você, do Butterworth, essa questão 4 já está feita. Tá? Se você for tirar o MATLAB aqui para tudo, você já conseguiria fazer. O projeto
2, você já conseguiria fazer ele todo. Aham. É só para eu poder me programar mesmo, porque Ah, semana que vem vai estar bem corrido. bem pesado, né? Então vamos. Nós temos mais 2 semanas aí para terminar isso aí. Beleza. Tá Obrigado. certo? Ô, Geraldo, a 3 é pra amanhã mesmo, né? 3? Qual que é 3? A lista 3. Não, eu posso colocar tudo para esse grupo de domingo, né? Eu, para mim, não, eu coloco um prazo mais curto para vocês mesmos se programarem aí, tá? Vou entregar para É isso aí para até terça-feira que vem, ou domingo, aí vocês é que mandam. beleza. Ô, professor, Oi? só queria saber se eu podia tirar uma dúvida minha na 1 dessa lista Eu vou 3. colocar isso aí até a 3, até segunda, até terça, porque aí a gente tem que dar tempo da gente dar uma consultada aí, tá? Que tem assunto aí que, obviamente, que vocês estão com dúvida, tá certo? Pode perguntar. Ô, Jorge, eu só vou responder a Thaís aqui, tá dando um pouco de eco, aí daqui a pouco a gente. Você libera o seu microfone aí, Joab? Qual que é a sua dúvida, Thaís? É que na número 1, ele está falando, por exemplo, é para fazer um projeto de um filtro passivo com a menor ordem possível, né? Ou seja, tem que ser RC só, para atenuar os componentes de frequência acima de 10 a quarta rádio por segundo. Ou seja, essa é a frequência de corte, não é? É nessa lista que eu mostrei para vocês hoje, né? Não, é que era para entregar amanhã. Essa é a lista 3. Lista 3, tá? Lista três, deixa eu abrir ela aqui, só um minutinho. Que pede para fazer as questões do faça valer a pena, do Ah, filtro faça valer a passivo. pena. Lista 3, tá. Qual é a questão? Qual sessão que é? É na página 106. 106. Eu acho que é a mesma dúvida que o Joab teve. Deixa eu olhar aqui, peraí. 100 e? 6. 106. Eu passei uns exercícios para vocês aí que até eu tenho que testar isso junto aí, tá? Porque ontem eu perdi um monte de arquivo meu. 106. Já dei essa disciplina umas 3 vezes, mas todo semestre é uma luta. Com esses tips, com esses exemplos, tem que voltar e estudar tudo de novo. Aliás, tem um ano que eu dei essa disciplina, né? Há um ano e meio. É 106, né? Isso. 106. Cento e seis, não, 105. No meu tá 106, mas é a questão 1. É isso aqui? Um circuito RC. Isso. Aí a minha dúvida é que ele fala que vai fazer um projeto, né, de filtro passivo com a menor ordem possível para atenuar os componentes de frequência acima de 10 a quarta radiana. Ou seja, é Aham. um passo abaixo, né? Que ele está querendo atenuar a frequência tudo Faça o acima projeto de... passivo com a menor ordem possível para atenuar, né? Ele vai cortar as frequências Aham. de 10 elevado a 4. Isso. É um passo abaixo. Aí, então, essa frequência que 10 a quarta ela é a frequência de corte, não é? Na verdade, a frequência de corte, Thaís, isso aqui, na verdade, sua banda de passagem, né? Você tem que considerar um pouco você tem que considerar Não, tá certo. Faça um projeto com a menor ordem possível para atenuar as componentes de frequência acima de 10. Quando passar de 10 elevado a 4, 10 mil hertz, né? É, ele vai atenuar em pelo menos 40 dB, quando for acima, né? Uhum.
Isso aí tem que jogar nas fórmulas lá para ver quais os valores que vão bater, tá? Na verdade, o que eu tenho que jogar lá nas fórmulas do livro, né, do capítulo, eu tenho que fazer esse exercício para falar a verdade com vocês. Porque, igual, se eu for multiplicar esse de acordo que está com o livro, que seria esse valor, né? 10 elevado a 4 vezes 2 vezes π, não é? 10 elevado a 4 vezes 2. Vezes π? Ah, tá. Você está falando que lá no livro, o exemplo do filtro, é isso? As fórmulas? É que eu não estava sabendo que para mim, esse 10 elevado a 4 já era a frequência de corte. Não, não, na verdade é o seguinte, ô, Thaís, essa frequência aqui, ela não é a frequência de corte. Na verdade, assim, a sua banda de passagem, ela varia de 0 a 10 mil. 0 a 10 mil. Então, na hora que o sinal tiver, aí você vai olhar lá na fórmula, ele considera 0,7. O sinal pode oscilar um pouquinho para baixo ou para cima. Uhum. Na hora que ele começar a baixar desse valor, aí vai chegar um ponto que ele começa a cortar. Aí esse ponto é a frequência de corte. Tá? Então, deixa eu mostrar isso numa figura aqui para você. Por enquanto, só para te deixar tranquila, tá? Se você marcar alguma opção errada aqui, você não vai perder nota por isso não, tá? Uhum. A gente vai olhar junto aqui, porque tem alguns exercícios desse aqui, tem uns até que tem erro, tá? Eu tenho um livro aqui que tem uma errata desse negócio. Você lembra em qual página que está o protótipo, a fórmula do filtro? Esse aí? Nessa na 97. 97 e 96, por É, aí. mas eu quero o gráfico, entendeu? Ah, tá. Ele falou para você que é um filtro Butterworth, né? Essa é da A3, eu acho. Esse filtro aí. Então, olha lá. A frequência de corte, ela é determinada com isso aqui, tá vendo? Imagina o seguinte. Professor, não tá compartilhando a tela, não. Ah, tá, desculpa. Então, olha só essa fórmula aqui, ó. Olha esse gráfico. Deixa eu ver se tem um gráfico melhor. Como é que é definida a frequência de corte aqui desse filtro? Você está vendo essa figura aqui, Aham. letra B? Ele está te mostrando que a frequência de corte está nesse ponto aqui, ó, 0,707. Ele está falando que o ômega C, ó, aquele 1000 lá que ele está mostrando, 10 mil, é de 0 até o valor da frequência. É a excursão em frequência do seu sinal. Ele está dizendo que o seu sinal pode variar de 0 até 10 mil, tá certo? E aí, quando ele passar de 10 mil, ele vai começar a atenuar o sinal, tá? Então, tem uma relação aqui na fórmula que ele fala que é o ômega e a sua frequência de corte. Então, olha lá, o módulo de atenuação que você vai aplicar aqui, então, ó, é um filtro passa baixa, né? Então, então, olha lá, ele está dizendo que quando tiver 3 dB, enquanto o sinal tiver nesse range de 3 dB de atenuação, né, em 0 dB o sinal está igual ao sinal de entrada, tá? Com 3 dB de atenuação, ele está dizendo que o sinal está com 70,7% da amplitude, tá? Passou uma atenuação maior que 3 dB, ele vai atenuar o sinal mais ainda, tá? Aí ele vai partir para jogar, para atenuar o sinal todo. Se o módulo do sinal até 0,707, então o ômega C é 1 sobre RC, a frequência de corte do sinal. Bom,
Lá ele falou que ele quer que você projete um filtro com a menor ordem possível. Ele te deu o ômega. Então, eu vou ter que usar a forma do Butterworth, né? É porque eu tenho que resolver um exercício desse com vocês. Por enquanto põe se você der uma lida na apostila e não conseguiu. É porque, se eu não me engano, a questão 3, ele pede para utilizar essa fórmula também, só que eu, pelo menos, ainda não achei ela aqui nesse livro. É a fórmula do Butterworth, tá? É o seguinte, por enquanto só dá uma lida no capítulo, tá? Faz os exercícios que vocês conseguirem, e aí eu preparei na aula que vem, justamente, o que acontece, ó, esse exercício aqui que eu vou responder para vocês, lista 4, tá? Essa lista 4 aqui, ó, para resolver esse exercício aqui, eu vou precisar aplicar um filtro, tá? E no projeto 2, que eu vou precisar aplicar esse filtro também de Butterworth aqui, tá? De ordem 3. E onde que ele fala, coloca essa fórmula aqui? Na seção 3.3. Ele tem esse erro aí mesmo. Lá na seção 3, Então tá. tem um exemplo na seção 3.3. Então, Thaís, na verdade, assim, Que a 3, se eu não me engano, vai ter que usar também. ele tem que usar essa fórmula aí, sim. Mas é porque faltou isso aí, né? Tem um bug nesse livro, nessa apostila. Mas, na verdade, se você for na seção 3.3, que vai falar de filtros digitais, aí ele faz um exemplo completo, Tá bom. que eu vou fazer também junto com vocês, tá? Mas aqui, ó, primeiro ele faz o filtro analógico. Ele vai explicando a teoria, mas eu lembro que tinha esse problema mesmo. Uma introdução aos filtros digitais. Aí ele fala sobre o tipo de filtro, né? Os filtros a fórmula é essa. A fórmula é essa aqui, ó. O que acontece? Eu vou te explicar assim por alto, mas depois a gente vai. A fórmula é essa aqui. Esse ômega C aqui é a sua frequência de corte, tá? Frequência de corte. Esse ômega é a extensão da frequência do seu sinal, é aquele 10.000 lá, tá? E esse módulo desse H aqui, ó, é o tanto, por exemplo, se ele falar que o sinal de entrada tem que ser igual ao de saída, esse valor aqui é 1. Mas como ele falou que ele comporta uma atenuação de até 3 dB, até 3 dB seria 0,3. Então, esse módulo aqui a gente vai considerar 0,7, uma atenuação de até 0,3. Nós vamos jogar aqui 0,7, tá? Nesse exemplo, ele faz eu não sei se ele... Olha lá, o N aqui, o 2N aqui vai dar a ordem do filtro. Tá? Então, aquele exercício lá realmente ficou mal colocado, tá? Então, a partir desse exemplo aqui, é que ele vai fazer esses cálculos. Então, ele faz um exemplo junto aqui, esse negócio não ficou... Por enquanto, joga uma resposta lá, tá? Dá uma lida na teoria só, e quando a gente fizer a aula da semana que vem, eu acho que isso aí vai ficar mais claro. Eu tenho que fazer uns 2 exercícios desses junto com vocês, para vocês irem para entendendo isso aí, tá? Aí essa lista pode deixar então para a próxima semana? Não, pode. Na verdade, assim, as duas listas, vocês estão com a lista 3 e a lista 4. É porque, assim, toda semana eu tenho o costume de preparar aquilo que nós vimos naquela semana e colocar para a semana seguinte, tá? Só que como não deu tempo para resolver nenhum desses exercícios ainda, aí vamos colocar para quarta-feira que vem as duas. Tá bom. Mas eu preciso, pelo menos, que vocês deem uma lida nas sessões, para na hora que eu falar sobre janelamento, Butterworth, falar os tipos de filtro, vocês não ficarem boiando muito, tá?
certinho. Tá certo? Então, beleza. Então, até semana que vem, então. Aí, por enquanto, vocês podem pegar os scripts do MATLAB aí, brincar com eles, né? Essa questão 2 aqui, por exemplo, ó, usando aqueles scripts lá, você consegue fazer, tá? Vocês só não vão conseguir fazer usando ela do ponto de vista pegando na mão lá e fazendo os cálculos na mão. Acho que vocês não conseguem fazer isso ainda não, tá? Mas a questão 3 e a questão 4, se vocês editarem lá os scripts, vocês vão conseguir chegar na solução lá, tá certo? Tá bom. Então, beleza. Então, até semana que vem, tá isso? Até semana que vem, professor. Beleza, até semana que vem. Boa noite. Então, beleza, Gabriel. Ô, Joab, acabou que nós vamos ter que aguardar mais um pouco aí para esclarecer essa parte, né, dos filtros e tal. Eu fiz os scripts que eu coloquei aqui para vocês, compartilhei aí, né? Dá uma olhada nesses filtros rodando eles. Tem exemplo de filtro passa baixa, tem exemplo de filtro passa alta. E aí, na semana que vem, nós vamos ficar por conta disso, na segunda e terça. Tá ótimo. Beleza? Beleza. E aí, como eu te falei, se você quiser pensar aí no projeto aí, se tem alguém aí que você está trabalhando no TCC ou não? Não, por enquanto não. Bom, eu não sei, você falou que já tem uma ideia lá de balanços digitais e tal, né, dentro da sua área, mas como você mora em Ouro Preto, eu moro atualmente aqui na Vila Samarco, tá? Se você quiser dar um pulo aqui uma hora e eu te explicar melhor esse projeto aí, que seria de fazer uma aquisição de dados, né? E a vantagem disso aí é que você aplica aí dentro da sua área aí em qualquer ambiente, entendeu? Faz um sistema de aquisição de dados genérico. Se você fizer isso aí, cara, montar esse negócio aí, você consegue apresentar esse projeto aí, por exemplo, no próximo semestre. Ok, a gente conversa, Geraldo. Beleza, então. Então a gente vai conversando, beleza? Um abraço para você aí. Tá. Obrigado, Geraldo. Mais um abraço, tchau.